Graça e paz, meus irmãos. Dia do Senhor. Ontem, interessante, só um testemunho, né? Ontem eu com Mônica aqui e nós estávamos conversando e esquecemos que ontem o comércio só ia ficar aberto até 2 da tarde. E aí quando foi umas 4h30, a Mônica disse assim, olha, vai ali no mercado, vai comprar algumas coisas, né? Um pão, alguma coisa assim, um bolo, pra gente comer hoje à noite. Aí eu saí, botei a máscara e saí aqui. Quando cheguei lá perto, vi que estava tudo fechado. E aí voltei para casa. Cheguei em casa e Mônica disse, não comprou nada? Eu disse, não, estava fechado. E aí, vamos comer o que? Eu digo, o que tiver aí, prepara alguma coisa, né? Bolacha, biscoito, essas coisas que tem normalmente em casa. E tá bom. De repente eu estava fazendo um trabalho, exatamente nessa sala aqui, eu estava fazendo um trabalho, e Mônica disse, pastor Adenildo está aí à porta, que é o outro pastor da outra igreja presbiteriana, né, daqui do nosso povoado. Quando eu abri, era o filho dele que estava lá, com um pacotinho na mão, e disse assim, a SAF da nossa igreja mandou para o senhor uma sacolinha dessa sacola de supermercado. E eu disse a Mônica que a SAF mandou. Quando a Mônica abriu, sabe o que tinha? Tinha pão, tinha queijo, tinha essas coisas de lanche, bolo. Eu digo, olha, rapaz, mas como Deus providencia aquilo que nós precisamos, né? Veja que Deus maravilhoso. Aí eu digo, mas como Deus providencia? Porque nós, como houve alguns casos aqui de corona, aqui no povoado, né? Então, no decreto tinha um horário que esse mercado normalmente ficava aberto até 6 da noite. Mas aí no decreto dizia que só podia ficar aberto até 2 da tarde. E nós não lembramos, de repente, chega. Aquilo que nós fomos procurar, chega. E aí eu fiquei pensando, né? Mas como Deus é bom. Como Ele providencia aquilo que nós precisamos. Hoje eu coloquei, falando nessa questão da providência, né? Eu coloquei hoje no grupo da igreja a história de um menino que era filho único, numa favela, morava com o pai e a mãe numa favela do Rio de Janeiro chamada Borel. E ele queria muito um bicho, né? Ele queria muito um bicho. E esse menino falando com a mãe na oração, aí disse assim, mãe, eu queria tanto que papai comprasse um bicho. Eu queria tanto que papai comprasse um bicho para mim. E ela disse, meu filho, deixa o pai chegar, que a gente ora. Mas faça uma oração pedindo um bicho, quem sabe Deus não lhe dá. E o menino disse, tá bom, aí orou assim, meu Deus, eu queria um pato. E de manhã cedo o pai acordou, né? Quando o pai chegou, ele estava dormindo, o pai acordou de manhã cedo e ouviu um barulho no quintal, abriu, não encontrou nada, voltou, ouviu o barulho, quando ele olhou tinha um pato no quintal. E ele deixou o pato lá e quando a mulher acordou, ele foi conversar com a mulher e conversou com a mulher e disse, mulher, tem um pato aí no quintal. E a mulher disse, você não sabe, nosso filho orou pedindo a Deus um pato. E quando o menino acordou, ele disse, filho, vamos ali no quintal ver o negócio. Quando chegou lá, tem um pato preto. E o menino disse, pai, o senhor comprou o pato? Ele disse, não, meu filho, eu não comprei o pato. E o menino assustado olhou para a mãe e disse assim, mãe, Deus respondeu a nossa oração, ele mandou um pato. E aí depois o pai foi averiguar e descobriu que na parte de cima do morro tinha um senhor que criava patos. E aquele pato voou daquele local. E ele disse assim, existiam centenas de barracos embaixo. Mas aquele pato voou e parou no meu quintal. E ele foi refletir e disse que Deus
Eu chamo isso de testemunho interno do Espírito. Sentiu no coração Deus dizendo assim: eu sei os patos que você precisa. Ele disse que depois comprou uma pata. Depois ele descobriu que o pato era uma pata. Comprou depois um pato. E ele disse que por muito tempo comeu muitos ovos de pato. E deu muitos ovos de pato à vizinhança. Porque Deus conhece a nossa necessidade. Eu quero nesse momento ler um texto que mostra que Deus conhece cada uma das nossas necessidades. Gênesis capítulo 22. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você tiver com ela aí perto. Gênesis capítulo 22. Diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Grave este versículo. Ao terceiro dia, ergueu Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz. Iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão: seu pai. Meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Respondeu-lhe: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas as mãos sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. E tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Vamos orar? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra que foi lida, tua palavra que é tão viva, que cumpre algo que apraz ao Senhor. E pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a entender tua palavra, que ela seja fácil, que ela encontre em nosso coração guarida.
Muito obrigado por tudo. No nome de Jesus. Amém. Esse período de pandemia é um período de muita dificuldade, né? Nós estamos passando tantas dificuldades. Eu imagino no Brasil a quantidade de empresários que estão fechando suas portas. A quantidade de pessoas que tinham seus imóveis, seus pontos de aluguéis e não estão recebendo seus aluguéis. Eu fico aqui onde moro, né, pensando as pessoas que perderam seus empregos, que possivelmente hoje não tem dinheiro para comprar comida e está dependendo de alguém, de um parente. Conversei essa semana com uma pessoa que tinha um comércio, e há 90 dias, ela mora na capital, há 90 dias ela teve que fechar o seu restaurante, 90 dias. E aí nós perguntamos, né? Eu perguntei àquela pessoa, mas como é que você está conseguindo sobreviver? E ela disse assim, nós, pela primeira vez, depois de muitos anos de casado, acho que mais de 30, pela primeira vez nós estamos dependendo dos filhos para poder viver. E nós falamos lá, e eu falei para ela falou que nunca tinha passado por um problema como esse. Então eu fico imaginando assim, tantos problemas, não é, que essa pandemia trouxe. Logicamente que a gente sabe que nem tudo que acontece na nossa vida é ruim, de verdade, né? 100% ruim. Sempre tem alguma coisa boa. Sabemos que sempre nós tiramos ensinamentos, né, para a nossa vida. Sempre Deus tem o que nos ensinar através dos problemas que nós passamos. Sempre vai ser assim. Mas, mesmo quando o céu está nublado, tem uma música de Kleber Lucas que diz assim, que acima das nuvens o sol ainda está brilhando. Ele continua a brilhar, né? Ele continua a brilhar. Então, parece-me que Abraão também estava passando por um problema desses, né? Assim, difíceis de imaginar como seria o dia de amanhã sem Isaac. Abraão foi conhecido como um homem de muita fé. E como a fé é a certeza, né, das coisas que não se veem, é um desejo que você tem, que você não consegue pegar, apalpar. Porque se você pegar e se você apalpar, certamente não será fé, não é? Porque você está vendo. Então, o que acontece é o seguinte, às vezes você quer e você tem fé. E tem fé que a coisa vai melhorar, não é? Que a coisa vai acontecer. Isso é que é fé. Parece-me que Deus faz um negócio desse com Abraão. Quando nós olhamos para esse texto, Deus diz assim a Abraão, olha Abraão, eu quero que você sacrifique para mim o seu único filho. Isso não era um pedido muito estranho para Abraão. Podia ser estranho em relação a Deus, ao Deus que ele servia, mas os deuses, né, das nações pagãs, alguns tinham rituais de sacrifícios humanos também. Então, para Abraão, isso não soava como uma coisa tão absurda assim, porque ele sabia que nas outras nações, algumas nações, eles sacrificavam seres humanos por causa dos filhos. E aí Deus diz a Abraão assim, olha, o teu único filho. Eu acho tão interessante isso, porque no versículo 1, Deus chama Abraão, e Abraão fala, em hebraico ele diz assim, Hineni, eis-me aqui. E Deus diz assim, olha, você vai pegar, veja que expressão de Deus para Abraão. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho. Parece-me que a ideia do texto é mostrar que Abraão, perdendo Isaac, Deus não teria mais como cumprir o que ele havia prometido a Abraão, que de Abraão sairia uma grande nação. E Abraão esperou muito tempo por Isaac. Quando Deus fez a promessa para Abraão tinha 75 anos. E Abraão esperou 25 anos para poder ver a promessa do seu filho, né, que Deus havia prometido que ele iria ter um filho. Sara até ficou sem falar
porque ela não acreditou nessa promessa, porque ela já era uma anciã. E uma vez eu vi um médico falando, um amigo meu, até pastor, dizendo que é impossível, né? Porque os órgãos internos, eles atrofiam de tal forma que não tem como mais ter filhos na idade que Sara estava. Então, Deus diz a Abraão, olha, você vai sacrificar seu único filho. Eu fico imaginando, né? Eu tenho 4, eu não tenho um só. Tenho 4 filhos, 3 filhas e um menino. E eu fico imaginando como seria se alguém chegasse para mim e dissesse assim, olha, Deus quer que, não vou nem dizer matar, porque no nosso contexto seria um crime, mas Deus quer que você dê o seu filho. Para alguém. Sua filha para alguém. Minha caçulinha. Parece-me que é um pedido meio sem sentido, né? Meu Deus, como é que eu vou matar o meu filho, né? Como é que eu vou fazer isso? Ana não tem um exemplo como esse. Ana, a mãe de Samuel, ela faz a promessa, ela é estéril e diz ao Senhor, se eu tiver, eu vou dedicar, né, oferecer esse meu filho ao Senhor. E a Bíblia diz que ela orou muito e saiu daquele local muito alegre, depois de ter conversado com Eli. Mas quando o menino nasceu, que desmamou, ela levou o menino ao templo e dedicou Samuel ao Senhor e entregou para Eli criar. São decisões difíceis, né? Você pegar um filho seu e dizer, toma, cria, né? Mas é uma questão de fé. É uma questão de você entender que sem fé, olha o texto de Abraão, de Ana, sem fé é impossível se agradar a Deus. Não tem como você agradar a Deus sem fé. Como você vai agradar? Né? Porque é a fé que nos move, é a fé que nos leva a ler a Bíblia, é a fé que nos leva a orar, é a fé que nos leva a crer que amanhã vai ser melhor do que hoje, é a fé que nos leva a crer que milagres podem acontecer, como eu creio que aconteceu um milagre aqui na Gameleira. Né? As pessoas podem até achar que não, mas aqui na Gameleira aconteceu um milagre com essa questão do Covid. Uma pessoa de 98 anos ser infectada e voltar para casa com 5 dias depois, mais ou menos. Tem outra explicação? Qual é a explicação que nós temos? Né? Então, Deus diz a Abraão assim, olha Abraão, você vai e você vai sacrificar seu único filho. E o interessante, eu sei que grande parte dos irmãos já conhecem esse texto, mas procure aqui nesse texto se os irmãos veem Abraão conversando com Deus, tentando dissuadir a Deus do seu pedido. Não tem. A gente vê Moisés. Quando Moisés viu aquela sarça ali, né, que ela queimava, mas não se consumia, e Moisés foi chegando perto da sarça, foi lá ver o que tinha, e Deus disse assim, eita Moisés, para aí, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é lugar santo. E aí na conversa de Deus com Moisés, Deus diz assim, Moisés, tu vais lá no Egito, tu vais liberar o meu povo, tu vais ser o meu representante. E o texto diz que Moisés fica brigando com Deus, dizendo, não, eu não posso ir. A gente não sabe se Moisés estava com medo, né? Porque ele havia há muitos anos morto um egípcio. Então ele não sabe, a gente não sabe qual é a intenção de Moisés, mas Moisés fica se debatendo com Deus, a ponto dele dizer assim, Senhor, eu tenho uma língua pesada. A expressão lá é de gagueira, né? Eu sou gago, eu gaguejo, eu não consigo falar. E aí Deus vai arrumando solução e diz, mas Arão, teu irmão, será minha boca. A Bíblia diz que no dia seguinte Abraão preparou um animal, Abraão pegou lenha, cortou a lenha, ele mesmo, né, cortou a lenha, pegou 2 servos e Isaac, e perceba que eles caminharam até enxergar o local que Deus havia avisado. O texto diz que eles caminharam 3 dias. Meu Deus. 3 dias de
se fosse no meu caso, né? 3 dias de incerteza. Abraão ia sacrificar o filho da promessa. 3 dias. Eu fico imaginando o que se passava na cabeça de Abraão, né? Porque ele estava ali com a faca, o cutelo é uma faca, um negocinho de metal com uma correntinha com fogo ali, porque ele precisava do fogo para poder acender a lenha do holocausto. A lenha. E durante 3 dias ele caminhando ali, conversando com seu filho, em alguns momentos em silêncio, porque ninguém consegue caminhar 3 dias em silêncio, né? E caminhando, e caminhando. E eu fico pensando na fé, na minha e na sua fé. Fé. A Bíblia diz que se nós tivermos fé, um tamanhinho assim, de um grão de mostarda, é assim. A nossa fé é capaz de fazer coisas que nós nem sequer imaginamos que poderíamos fazer. E às vezes eu fico perguntando por que não se faz. É porque a nossa fé ainda é menor do que um grão de mostarda, é um nada, né? A fé é interessante porque a fé é quem nos protege do medo. A fé é quem nos dá esperança. A fé é o instrumento que Deus usa no meio da sua igreja para que Ele possa manifestar o seu poder. Porque quando nós oramos, é uma manifestação de fé, né? Quando nós falamos, Senhor, eu creio, eu acredito que o Senhor pode fazer isso. Quando nós oramos, por exemplo, Senhor, eu creio que o Senhor pode nos livrar desta pandemia aqui no Brasil. Nós acreditamos que Deus de fato pode fazer, não é? Mas existem coisas que nós falamos que cremos, mas ao mesmo tempo, no coração a gente entende que não vai acontecer. Veja, eu não estou dizendo que nós não cremos que Deus vai fazer, que Deus pode fazer e que Deus tem poder para fazer. Eu estou dizendo que nós sabemos que Deus tem poder, nós sabemos que Deus pode fazer, mas no nosso coração nós acreditamos que Ele não vai fazer. Isso é interessante, né? E aí, Deus age por intermédio das orações. E aí a gente precisa ter fé, a gente precisa acreditar que Deus vai fazer. Esse era o desejo de Abraão. Abraão pega todas essas coisas, caminha 3 dias até avistar o monte. Agora veja que interessante. Quando ele avista o monte, ele chama os 2 servos que estavam com ele. Veja a palavra de Abraão. Versículo 5 diz assim: Então disse a seus servos: Esperai aqui com um jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Percebe? Vocês percebem que em nenhum momento Abraão entende que vai ficar sem Isaac. Em nenhum momento Abraão entende que Isaac ficaria lá naquele holocausto lá. Em nenhum momento. Abraão tinha certeza de que Deus iria dar um jeito de Isaac voltar com ele. Porque depois de 3 dias conversando, depois de 3 dias caminhando, Abraão diz assim: eu vou lá. Eu vou voltar com o meu filho. Fé. A fé que Deus pode, né, prover. Isaac, eu queria chamar a atenção para isso aqui nesse texto. Esse texto é muito interessante para a gente pensar. Ele pega a lenha e coloca sobre o sacrifício. Ele nem sequer, Abraão, pela idade que tinha, né, ele nem sequer tem a preocupação de levar. Porque a Bíblia diz que, nós lemos aqui que diz que ele viu de longe, né, o local lá. Mas ele pega a lenha, o fecho de lenha, coloca nos ombros de Isaac. Para Isaac caminhar. Isaac faz a pergunta ele assim: pai, eu estou vendo aqui a lenha, mas onde está o cordeiro? Quando nós lemos aqui, Deus proverá, Abraão
fala para Isaac, né, no versículo 8, respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, um cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Nós ouvimos muito a expressão Jeová Jireh, não é? Na minha época de conversão, logo quando Deus tocou meu coração, tinha um canto que dizia assim: Jireh, Jeová Jireh, Jeová Jireh, Jeová. Não é? A gente ouve muito, né? Kleber Lucas também tem uma música que fala de Jeová Jireh, quando fala dos nomes de Deus. Mas a expressão que Abraão usa aqui, nesse caso aqui, não é Jeová Jireh. Quando ele diz assim, Deus proverá para si um cordeiro, ele usa o nome do Deus Todo-Poderoso, o nome do Deus que criador de todas as coisas, o nome do Deus que faz até aquilo que nós entendemos que é impossível. Ele olha para o filho, quando o filho dele diz assim, mas meu filho, mas meu pai, eu estou vendo todas essas coisas, mas eu não estou vendo o cordeiro. E aí Abraão olha para Isaac e diz assim, Elohim Ire. Ele usa a palavra do Deus Todo-Poderoso. Essa mesma palavra é usada lá na criação, quando a Bíblia diz assim, e disse Deus, né, Vaiomer Elohim, haja luz e houve luz, e disse Deus, Vaiomer, durante toda a criação, a palavra, Moisés escreve dizendo assim, Vaiomer Elohim, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, o Deus Todo-Poderoso. Esse nome de Deus é usado também com a palavra exércitos, né? Quando diz assim, ele é o Deus dos exércitos, o Elohim Tsavaot. Então, quando ele coloca esse nome junto, quer dizer que é o Deus poderoso, criador de todas as coisas. Porque o Deus que eu creio, o Deus que é poderoso, o Deus que criou os céus, que criou a terra apenas com a palavra, Ele vai prover. Ele vai prover um cordeiro. Veja, a palavra, Abraão tinha a consciência de que o sacrifício do seu filho era para Deus, não era para ele. Abraão não tinha a ideia de que ele iria assassinar o filho, mas Abraão tinha a ideia de que ele ia oferecer seu filho a Deus, porque foi um pedido do próprio Deus. Aí a palavra de Abraão para Isaac foi, Deus proverá para si. A palavra lá no original diz assim, Elohim Ire-lo. Deus providenciará para ele um cordeiro. E aí, observe a fé. Eu acho isso interessante de Abraão, mas observe como Abraão tranquiliza seu filho. O texto que nós lemos aqui, em dois versículos, diz assim, que Isaac não era uma criança. Às vezes a gente imagina Isaac como um menininho, né, de 7, 8 anos, 10 anos de idade. Não. O texto diz aqui, rapaz. Abraão já era um homem, era um adolescente já. Ele poderia muito bem brigar com o pai, ele poderia muito bem correr do pai, mas a palavra de Abraão para Isaac foi, filho, tenha calma, que Deus vai prover para ele mesmo um cordeiro. Que fé maravilhosa! Ah, como nós precisamos dessa fé. Como nós, diante das situações adversas, como nós, muitas vezes, nós praguejamos, nós murmuramos. Os que estão ao nosso redor, né? Às vezes, eu acho, isso é uma coisa para a gente pensar, às vezes a gente está ali e a gente está até com fé, né? Mas os que estão ao nosso redor ficam colocando a nossa fé em dúvida, né? Mas não sei o quê, por que você não faz assim? Mas que Deus é esse? Foi assim que a mulher de Jó fez, não foi quando Jó perdeu todas as coisas, ficou doente. Lá em Pernambuco a gente diz assim, ele ficou todo feridento. E aí a mulher diz assim, tu ainda clamas, ainda adoras esse Deus, clamas por esse Deus. Amaldiçoa esse Deus e morre.
Ló disse, tu falas, mulher, tu fala como uma louca. O Senhor deu, mulher, o Senhor tomou. Louvado seja o nome. Veja a fé de Ló, de Jó. Agora veja a fé de Abraão, dizendo, primeiro ele diz aos moços, olha, eu vou lá, nós vamos adorar o Senhor e aguarde aqui, porque eu e o meu filho voltaremos depois da adoração. O filho faz a mesma pergunta ao pai. Pai, eu estou vendo aqui, mas cadê? E ele diz assim, Elohim Irei, Deus proverá, o Deus Criador, ele vai prover um carneiro. Olha a fé. E ainda ele caminhou longe, né? Porque o texto diz assim, o versículo 4 diz, ao terceiro dia, Abraão, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Eu imagino a eternidade desse caminhar de Abraão, para chegar até o lugar onde Deus queria, olhando para o seu filho com um fecho de lenha nos ombros, ele com a faca na cintura, né? E com um fogo caminhando, quando chegando lá, pegando aquela lenha, né? Depois do altar preparado e colocando cuidadosamente para não machucar o filho, para não ter nenhum tipo de ponta. Ah, que fé! Como eu queria ter uma fé como a de Abraão. Tem um canto que diz, né? A fé de Abraão, como eu queria ter a fé de Abraão. Mas a gente fala muito da fé de Abraão, não é? Mas e a fé de Isaac? Porque veja, Abraão, que é conhecido como um pai da fé, ele ensina a Isaac a obedecer e adorar a Deus. Nós, da Igreja Reformada, entendemos que os nossos filhos herdam a nossa fé quando nós cumprimos o nosso papel de pai. Eles herdam a nossa fé. O pai, eu quero lembrar você que é homem, que está nos vendo aí, que o pai é o sacerdote da casa, é ele quem ensina, não é? É ele quem dirige espiritualmente a sua igreja, a sua família. Então, ele ensina a Isaac a obedecer a Deus. E o texto não fala. O texto não fala. Mas eu tenho certeza que Abraão deve ter explicado a seu filho. No versículo 9, veja a fé que Isaac tem. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele pôs a lenha e amarrou Isaac seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. A gente não vê aqui Isaac, mas pai, o senhor vai me matar. Ele não coloca uma mordaça a Isaac, para Isaac não falar. Parece-me que a entrega de Isaac é voluntária, não é? Porque o texto não fala que Isaac brigou, que Isaac lutou com seu pai, assim como Jacó lutou com o anjo para ser abençoado, né? Ele não diz que Isaac lutou com o pai, que Isaac tentou correr, tentou fugir. A Bíblia diz simplesmente que Isaac deixou-se amarrar. A fé que os nossos filhos herdam, que nós passamos para eles. Isso é tão importante na nossa vida, porque às vezes nós vemos, né, nossos filhos caminhando fora dos caminhos do Senhor. Mas nós cremos que Deus faz aliança com família, nós somos aliancistas, não é? E cremos que no devido tempo eles voltarão ao caminho do Senhor. Mas a fé aqui não é só de Abraão, a fé aqui também é de Isaac. Isaac ouviu quando o pai disse aos servos, eu vou ali adorar com meu filho e voltaremos. Eu vou adorar com meus filhos e voltaremos. Possivelmente Isaac viu durante toda a vida a fé de seu pai Abraão, os atos, as orações, não é? A forma como Deus falava com Abraão, o exemplo do pai de fé, de temor ao Senhor.
Certamente Isaac viu todas essas coisas e Isaac creu em Deus e creu na palavra do Pai, quando ele disse assim: Deus proverá para si um cordeiro. Fé. A fé não deixa a gente vacilar. A fé faz a gente acreditar. A fé faz a gente caminhar com Deus. A fé faz a gente dizer assim: amanhã vai ser melhor do que hoje. A fé vai dizer: não, Deus vai prover aquilo que eu preciso, assim como Ele providenciou um pato para aquela criança. A fé. E Abraão, sem titubear, coloca o filho e levanta o braço com a faca. E logicamente ele ia cortar o pescoço do filho, porque é assim que eles faziam, né? No holocausto eles cortavam o pescoço só, e aquele holocausto ia sangrando até morrer. Mas Deus diz assim: para. Um anjo estava ali perto, diz assim: Abraão, Abraão. E da mesma forma como ele disse aqui no versículo 1, Hinele, eis-me aqui, ele diz a mesma coisa para aquele anjo. O anjo diz assim dos céus: Abraão, Abraão! E ele respondeu: Hinele, eis-me aqui. Então ele disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças. Agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. Imagine Deus lhe pedir uma coisa que você acha absurda. E Deus assim diz: agora eu sei que tu me amas. Eu sei que Deus sabia que Abraão amava. Mas era para Abraão saber o amor que ele tinha por Deus. Deus sabe nossa fé, Deus conhece nosso coração, Deus sabe quem somos, Deus sabe como andamos, Deus sabe todas as coisas, Deus sabe. Mas nós não sabemos. Até que ponto nós podemos caminhar com Deus? O salmista diz isso, né? Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo teu caminho eterno. Sonda-me e prova-me. O texto diz que Deus colocou Abraão à prova, para Abraão conhecer a sua própria fé. Até onde Abraão iria para obedecer a ordem de Deus? A pergunta que nós fazemos para Abraão é a pergunta que nós fazemos para nós. Até que ponto nós vamos, nós caminhamos, nós andamos com Deus? Até que ponto? Até que ponto a minha fé vai fazer eu negar as coisas que eu acho que são boas para mim, às vezes não são, para eu poder agradar a Deus? Até que ponto eu abrirei mão da minha vida para Deus ser glorificado? Até que ponto eu caminharei com Cristo sendo o meu alvo e eu diminuindo? Até que ponto a minha fé me levará aonde? A fé de Abraão o levou a querer sacrificar seu filho sem nem questionar Deus. Mas a minha fé, aonde ela me leva? O que é que eu abro mão por causa de Deus? O que é que eu deixo de fazer por causa de Deus? O que é que eu deixo? Meu Deus. Como nós somos tão frágeis, né? Espiritualmente falando. Porque qualquer coisinha de quero sair da igreja, essa igreja aqui é muito fria, essa igreja aqui não presta, sabe? Qualquer coisinha a gente quer deixar o caminho, e às vezes nós perguntamos a Deus quando passamos por problemas: Senhor, onde é que tu estás, que tu não estás nos vendo? Senhor, onde é que tu estás? O salmista no Salmo 42 diz que as pessoas diziam a ele, ele diz que as suas lágrimas lhe servem de alimento, e aí as pessoas perguntam: teu Deus, onde está? E quantas vezes nós fazemos para nós essa pergunta?
Deus, onde tu estás, que tu não estás vendo o que está acontecendo? Senhor, será que o Senhor se esqueceu de mim? E Abraão não tem nenhum tipo de problema. Pega lenha, fogo, faca, prepara altar, sem reclamar, amarra o filho que se deixa amarrar, coloca no altar e levanta a mão. Oh. E Deus diz assim, Abraão, para Abraão, porque eu sei agora, eu sei que tu amas a Deus. Então Abraão parou, olhou para o lado, acima, né? Momentos antes, quando o menino pergunta assim, pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, mas cadê o animal, cadê o cordeiro, né? E Abraão, quando diz assim, o Deus Criador de todas as coisas proverá para si, para ele mesmo, um cordeiro. Veja, a palavra de Abraão. Observe a fé de Abraão e observe o Deus que Abraão crê. Disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, Rinene, eis-me aqui. Meu filho, perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus proverá para si, meu filho, um cordeiro. Depois que o anjo diz a Abraão assim, Abraão, para, porque agora eu sei que tu amas a Deus. Ele olha para o lado, está um cordeiro, um carneiro, enganchado em um arbusto, enganchado pelos chifres em um arbusto. Momentos antes, ainda poucos minutos, não sei, horas antes, Abraão diz assim, Deus proverá para si um cordeiro. E quando Deus diz assim, eu sei que tu amas a Deus, lá está o cordeiro que Abraão acabou de falar. E aí entra o personagem mais importante, né, dessa história, Deus. Porque nós temos fé, nós cremos, nós colocamos a nossa vida nele. E Deus faz tudo o que ele quer, como quer, da forma como quer. Para Deus não existem limites, a não ser que seja para negar o seu próprio nome. Mas para Deus não existem limites. Deus faz como ele quer. Ele responde nossas orações no momento que ele quer e da forma como ele quer. Quando um jovem procurou a Jesus Cristo, né, um jovem muito rico, e aí Jesus mandou ele fazer algumas coisas, inclusive vender o que ele tinha e dar para os pobres, e a Bíblia diz que ele tinha muitos bens, foi embora, triste, virou as costas para Cristo, foi embora. A Bíblia diz que os discípulos disseram a Jesus, mas Senhor, assim é impossível a salvação. Porque Jesus disse, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E eles disseram assim, mas Senhor, assim é impossível. É impossível se salvar. Aí Jesus disse, mas para Deus, tudo é possível. Até colocar na sua frente um carneiro enganchado em um arbusto pelos chifres. O carneiro não estava amarrado, não foi alguém que chegou lá e amarrou o carneiro para Abraão ir lá e pegar o carneiro. Foi Deus que levou o carneiro, assim como ele levou os animais à arca, 2 a 2. Noé não tinha condições de ir atrás de todos os animais e ir levando, tangendo, né, os animais até a arca. A Bíblia diz que os animais foram, simplesmente foram. Deus foi levando de 2 em 2, de 2 em 2. É assim que Deus faz, porque Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o dono de todas as coisas. É Ele quem faz todas as coisas. Quando os discípulos foram lá acordar, Senhor, acorda porque nós vamos perecer, o barco está para afundar, a tempestade estava ali, e Jesus manda, levanta e ordena para que pare tudo. E aí vem aquela calmaria e os discípulos olham um para o outro e dizem assim, quem é esse que até a natureza o obedece? É esse mesmo Deus, que era o Deus de Abraão, que é o seu Deus, que é o meu Deus.
que não mente, que não se arrepende, que não tem sombra de variação, que faz tudo, que domina sobre tudo, que domina a sua vida e a minha vida, que permite que eu ande no vale árido, que permite que eu ande no vale seco, que permite que eu passe pelo vale da sombra da morte, que permite que eu ande pelo vale dos ossos secos, mas é o Deus que faz dele um manancial de bênçãos. É o Deus que quando você está passando pelo vale da sombra da morte, é o Deus que faz você ter fé e dizer assim: não temo mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. É este Deus que nós cremos. É esse Deus que eu creio. Para encerrar, depois que o anjo falou e eles sacrificaram, aí Abraão agora bota o nome de um lugar, mas agora ele muda o nome de Deus. Deus tem vários nomes no Antigo Testamento, né, no original hebraico. Ele oferece o carneiro. No versículo 14, ele diz assim, versículo 14: e pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Quando Isaac pergunta assim: pai, cadê o cordeiro? Aí Abraão diz assim: Elohim Irei, o Deus Criador, o Deus poderoso, ele vai prover um cordeiro. Aí quando Abraão termina tudo, ele coloca o nome de o Senhor proverá. E aqui ele usa o nome do Deus pessoal, o tetragrama, o Yahvé, aquele Deus que anda conosco, que está conosco. Nos momentos mais difíceis é Ele que está conosco. No vale da sombra da morte é Ele que está conosco. Nos lugares mais distantes é Ele que está conosco. No deserto é Ele que está conosco. O nome que Abraão usa agora aqui é do Deus que se relaciona com seus filhos. Ele é o Deus poderoso que cria todas as coisas. É o Deus que habita nos céus, mas é o Deus que anda com os seus aqui na terra. Este é o Deus de Abraão. Este é o nosso Deus que anda conosco. E aí aquele lugar ficou conhecido como as pessoas, aí sim, aqui as pessoas falam, né? Jeová Jireh, mas na realidade não é Jeová Jireh, na realidade é Yahvé Jireh ou Adonai Jireh. É o Deus que é o Deus amoroso, que providenciou um cordeiro para Abraão não sacrificar seu filho. É o Deus cuidador, aquele Deus que, sabe, quando nós estamos tristes, Ele que com seu Espírito Santo nos consola. É o mesmo Deus do salmista, volta ao Salmo 42, quando ele diz assim: porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. E o salmista responde dizendo assim: espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, o meu auxílio e o meu Deus. É o Deus que providencia, é o Deus que ainda nos fará louvar por seus grandes feitos. É o Deus que está próximo. Não é um Deus distante. Esse é o Deus que eu creio e o Deus que a Bíblia fala. Voltando para a nossa história, né? As duas histórias do começo. Uma muito simples, que é a minha, e uma história de fé de uma criança. A criança, à noite, disse: mãe, eu queria tanto um animal. As crianças gostam, né, de animais. Toda criança quer um bichinho de estimação, toda criança quer algum animal. E a mãe disse assim: por que você não ora a Deus, que Deus vai lhe dar? E aí a criança ora. A criança ora e diz assim: Senhor, eu quero um pato. Ele poderia ter orado pedindo um cachorro, um gato, um passarinho, um peixe. Ele diz à mãe: vamos pedir a papai para comprar um animal. E ela diz assim: ore meu filho, porque Deus pode lhe dar.
E a oração daquela criança foi: Senhor, me dá um pato. Talvez a gente não tenha muita ideia do pedido daquele menino. Porque o Rio de Janeiro, eu morei um ano no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é um lugar imenso e uma favela, sabe? As casas são construídas assim no morro. E alguém lá em cima no morro, lá em cima, criava pato. E um pato voou do quintal daquele homem e tinha centenas de casas. Mas o pato parou exatamente na casa que o menino orou pedindo um pato. E de manhã, quando acorda, o pai de madrugada, né, se aprontando para trabalhar, ouve um barulho e vai lá no quintal, está lá um pato preto. E quando a mulher acorda, quando a mulher acorda e ele chama a mulher e diz assim: olha, tem um pato aí no quintal. E ela diz assim: olha, o seu filho, o nosso filho, orou a Deus pedindo um pato. E o filho, quando soube, olha para os pais e diz assim: Deus respondeu a nossa oração. No vídeo que eu vi, o homem dizia assim, que Deus falou ao seu coração: eu tenho muitos patos para lhe dar, mas você precisa ter o coração do seu filho, a fé do seu filho. Pedimos a Deus muitos patos. Muitas vezes não cremos que Ele vai dar, que Ele vai prover. Não é? A minha, que é muito mais simples, o que é um jantar, não é? O que é um pão. E eu nem sequer orei pedindo a Deus o pão, né? Fui comprar ontem. Veja que eu achei isso fantástico de Deus. Porque a minha esposa queria comer alguma coisa diferente. É interessante que ela disse isso: olha, compra um lanchinho para os meninos, compra um bolo, compra pão e compra um bolo. Quando eu cheguei no mercado, o mercado estava fechado ontem à tarde. Voltei para casa meio frustrado, né? Porque eu queria comprar um bolo, queria comprar uns salgados para minhas meninas. De repente bate a minha porta um pacote com bolo e pão e queijo. Aqui na Bahia, requeijão. Deus não nos abandona. Deus fez corvos alimentarem a Elias. Deus fez uma viúva alimentar Elias. Certamente Deus não nos abandonará. Permanecerá conosco. Que Deus, nesta manhã, nos abençoe. Derrame sobre nós a sua graça, seu amor e aumente a nossa fé.